Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre alguns pontos, algumas questões sobre essa guerra, essa disputa de transmissão entre Flamengo e a TV Globo. Tudo que eu falar aqui é a minha opinião, não tem nenhuma interferência ou influência de A ou B. E como essa disputa foi parar na justiça, tudo pode mudar. Então até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Flamengo vai transmitir esse jogo na Flá TV, no seu canal oficial no YouTube, tá? E a Globo não vai transmitir o jogo. Mas tudo pode mudar a qualquer momento, inclusive o próprio Flamengo, quando fez a divulgação do jogo, colocou aí essa ressalva, né? Dependendo da justiça. Só pra ficar um pouco mais claro, vou ler aqui, ó. A emissora contesta a medida provisória 984, que dá ao mandante o direito de comercialização, e entrou com recurso na justiça. Enfim, nessa primeira instância, o Flamengo venceu, e até uma nova decisão, o Flamengo vai transmitir esse jogo na Flá TV. Agora vamos aos pontos dessa situação toda que me chamam a atenção. Primeiro, olhando por parte de mercado, de fora, eu acho muito bom isso. Porque eu sempre disse que tudo na vida tem que ter concorrência, até para melhorar demais o que é oferecido para os consumidores, telespectadores e por aí vai. Essa nova situação tira a hegemonia da Globo em relação à transmissão dos jogos. O que, na minha opinião, para o futuro, isso pode ser muito bom, mas eu tô falando um futuro bem distante, eu vou explicar por quê. Isso pode ser muito bom como concorrência no mercado. Por que eu tô falando bem distante? Fazer uma transmissão ao vivo de um jogo é muito complicado e eu falo isso por experiência própria. O que a gente assiste na TV é só um pontinho de um mecanismo, uma estrutura, uma engenharia por trás enorme, que envolve câmera, cinegrafista, repórter, mesa de corte, áudio, cabo sem fim, enfim, já fiz várias transmissões de jogos e estou falando isso pra vocês por experiência. Eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser esse jogo hoje. Muito. Mais do que resultado, mais do que em campo. Pela primeira vez eu vou assistir a um jogo olhando completamente a parte técnica e tudo que vai acontecer. Eu não sei quantas câmeras eles vão colocar, eu não sei se vai ter corte de câmera. E o principal pra mim em relação a essa questão toda, gente, a internet no Brasil é uma bosta, é uma porcaria. A gente não tem uma rede de internet boa. Então quando você vai assistir a um jogo numa plataforma de streaming, por exemplo, eu detesto assistir jogo no Facebook. Quando tem jogo no Facebook, eu quase nunca vejo, fica travando toda hora. Assim, fora o delay, é muito atrasado, porque a gente não tem uma internet boa. Então isso prejudica muito a qualidade do que a gente está acostumado a assistir. Então a minha atenção a essa transmissão será em relação a quantas câmeras, corte de câmera, replay, num lance duvidoso, num lance perigoso. Será que vai ter um replay rápido? Será que eles contrataram uma produtora? Será que vai ser alto nível? Será que a gente vai conseguir realmente fazer uma comparação em termos de nível, né, de transmissão entre o que a gente está acostumado a assistir na TV e o que a gente vai assistir na internet? E, gente, fazer uma transmissão de jogo é algo muito caro, muito caro. Eu já fiz jogos, né, como repórter pela TV Globo, com a estrutura da Globo, e várias vezes eu fiz jogos, né, participei de transmissões de jogos ao vivo com produtora. O que é produtora? Às vezes a gente ia fazer um jogo muito longe de alguma capital, e aí era contratado, terceirizada essa parte de transmissão, ou seja, era contratada uma produtora que levava os próprios equipamentos, os próprios recursos, e apenas os repórteres, os narradores da Globo faziam essa transmissão. O que isso significa? Nessas transmissões, a qualidade já caía bastante em relação ao padrão que estávamos acostumados como telespectadores a assistir quando a estrutura era da Globo. Então já tinha essa diferença enorme. Para nós que estávamos trabalhando, era uma diferença absurda também de tecnologia, de informação, de tudo que acontecia. Então eu tô muito curiosa para saber como vai ser isso na internet, na Flá TV. O que a Flá TV vai trazer em termos de qualidade para esse jogo, até para os telespectadores e torcedores não sentirem tanto essa diferença. E essa brincadeira de produtor é cara, tá? Isso é muito caro. E aí eu entro numa outra questão, que eu vi muita gente falando que tomara que todos os clubes comecem a fazer isso e tal. A gente tá falando do Flamengo, que hoje, cara, é um clube com dinheiro, tá? Mesmo nessa situação toda que aconteceu de pandemia, de crise, é um clube com dinheiro. Você vê vários clubes pelo Brasil aí com problemas de atraso de salário, sem grana, funcionário sendo demitido. E aí você pensa, gente, será que esses clubes, eu já digo que não, vão ter caixa para bancar uma transmissão nas suas próprias TVs? Eu acredito que não. Principalmente nesse primeiro momento, curto prazo. Então fica aí um alerta para vocês que falam muito como torcedores, mas não entendem do mercado,
Isso custa muito dinheiro, é muito caro. E aí uma atitude que eu achei completamente errada, tá? E aí eu vou dizer por quê. Como vocês sabem, sempre no dia do jogo, né, o Globoesporte.com costuma colocar um raio-x ali da partida, né? Tudo que você precisa saber sobre aquele jogo, entre A e B. E no final eles colocam onde o jogo será transmitido. Ah, vai ser no Premiere, vai ser no Sport TV, vai ser na TV Globo, enfim, não importa. E nessa matéria não tinha avisando, informando que o jogo ia passar na Flá TV. E aí, isso pra mim vai totalmente contra a premissa do jornalismo. A premissa do jornalismo é ser imparcial, é informar, você tem que informar. Se eu sou uma torcedora ou uma telespectadora que quero assistir ao jogo do Flamengo e eu entro nessa matéria, eu busco ali informações. Então, assim, jornalisticamente, se isso é uma matéria jornalística e tá dentro de um site que se propõe a fazer um trabalho de informação, tinha que ter no final dessa matéria aqui, informando que o jogo ia passar na Flá TV. Mesmo que com alguma ressalva de que poderia mudar, enfim, qualquer coisa. Mas tinha que ter essa informação. Não simplesmente ignorar, fingir que não sabe, é feio demais, gente. É isso. Vou assistir ao jogo, quero ver como vai ser essa transmissão. E aí, mais pra frente, qualquer coisa a gente volta a resenhar. Lembrando que essa daqui é a minha opinião, tudo que eu falei aqui é minha opinião. A gente tem uma cultura de consumir futebol em alta qualidade pela TV. Eu quero ver como vai ser essa transmissão via YouTube, né? Eu acredito que não vai chegar nem aos pés em termos de qualidade. E já falei em relação a atraso, que isso me incomoda muito. Quando você está assistindo a um jogo do Premiere, por exemplo, quem tem Premiere, né? E aí você está assistindo, você tem, por exemplo, uma assinatura de TV a cabo e o seu vizinho tem antena, tem um delay absurdo. Ele provavelmente comemora o gol muito depois do que você. Eu acho isso horrível, horrível, me incomoda demais. Então eu acho que vai ter um delay porque a gente depende de internet, e a internet do Brasil é uma porcaria. E eu acho que vai ter um problema de qualidade, sim. Não sei até que ponto isso vai influenciar a gente, que ponto isso vai irritar a gente assistir ao jogo ou não. Então, eu quero também, depois que vocês venham aqui, coloquem nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês. Não precisa concordar comigo, você pode discordar, fica à vontade, entendeu? Só não aceito falta de respeito, ignorância, nada disso, tá? E também depois que a gente assistir ao jogo, vamos resenhar para ver as nossas impressões dessa primeira partida com imagens, como o próprio Flamengo tá divulgando, e dependendo aí da justiça, né? Vamos ver o que vai acontecer. É isso, galera. Beijo!